Oi, boa noite, ou bom dia, ou não. Making off. Oi, gente, eu sou Roberta Rios, eu sou diretora de eventos do MRG+, e eu tô aqui hoje com a nossa presidente, Beatriz Gagliardo, para falar com vocês um pouquinho sobre a nossa associação. Oi, gente. Oi, Roberta. Prazer conversar com vocês. A gente vai fazer um vídeo rápido, até às vezes descontraído, né, ou informal, para falar um pouquinho sobre o que é a associação, né? Os Isso. benefícios da associação. A gente se formalizou efetivamente em fevereiro desse ano e fizemos a divulgação, fizemos um webinário, mas esse não ficou gravado, né? Então a gente sentiu a necessidade de ter uma gravação, certo? Isso. E aí, Bia, eu queria começar para você contar para a gente como é que foi esse processo de transformar esse grupo, que era um grupo de WhatsApp, virou um grupo de Telegram, porque cresceu muito, e chegar na decisão de virar uma associação de mulheres que trabalham em HealthGov. Bom, o coletivo começou em 2019, não foi comigo, né? Foi com um grupo de mulheres maravilhosas, que vocês já sabem quem são. Então, Suelma, Ju, Vero, Fabi, muito no sentido de congregar as mulheres que trabalhavam no ambiente corporativo de relações governamentais. Né? Então, surgiu em São Paulo, estendeu para Brasília, mas era o objetivo fazer, né, congregar esse perfil de mulheres que trabalhavam com HealthGov, mas dentro de um ambiente corporativo. E aí veio a pandemia, né? Muita coisa aconteceu, como a gente sabe. Em 2021, ano passado já, acho que sim, passa tão Isso. rápido que até esqueci. Eu fui chamada para ser a líder até então desse grupo e reformular o futuro, o andamento, né, enfim, as ações desse coletivo. E aí recebi o convite no Dia das Mulheres, né, em comemoração ao Dia das Mulheres, fiquei bem feliz e topei o desafio, e aí a gente começou a pensar sobre o que a gente queria para as mulheres de relações governamentais, de fato. Coincidiu com um trabalho que já vinha sendo tratado por mim e várias mulheres do grupo, enfim, sobre o lançamento do livro, né? Relações governamentais sob ótica feminina, e a gente entendeu assim, muito que a gente estava num momento amadurecido da nossa atividade, também muito maduro das mulheres em HealthGov, e fazia sentido a gente se formalizar como associação. Então, em determinado momento, depois de muito dialogar com o nosso coletivo, fazer pesquisa, entender até a própria demanda das mulheres que estavam no grupo, até então no grupo do Telegram, a gente entendeu que fazia sentido se formalizar, e foi um caminho um pouco inverso, né? A gente não decidiu se formalizar para ter associação. A gente viu as coisas chegando um pouco na nossa mão, as demandas, e a gente entendeu que para avançar a gente precisava se formalizar. Então foi um pouco ao contrário, né? Parceiros querendo firmar parcerias, demandas surgiram e a gente decidiu entrar nesse processo mega burocrático de se formalizar a associação, mas só assim a gente conseguiria avançar algumas demandas importantes que foram trazidas pelo nosso coletivo. Então, foi muito por isso que surgiu, formalizamos em fevereiro, fizemos a abertura, né, do processo associativismo desde então estamos recebendo nomes de associadas, estamos já com 87 associadas, o que me deixa bastante feliz, e um planejamento para esse ano bem bacana, que a gente já vem colocando em prática, e temos bastante coisa para o segundo semestre com os nossos eventos. Aí, Bia, eu queria saber, assim, a gente está falando de um coletivo que que virou associação, né? Porque agora já viramos, de fato, associação, temos CNPJ, temos conta bancária, então, Essa parte burocrática, Jesus amado, mas enfim, vencemos. só mulheres podem fazer parte da associação? Isso é uma pergunta que a gente recebe muito e que as pessoas ficam tentando entender, né? A gente colocou um maisinho ali no final, mas eu queria que você explicasse um pouco para a gente qual foi a lógica e quem é que pode, né, ser associada. Tem alguns recortes, tá? A associação de fato, como né, uma mulher, uma pessoa associada, uma mulher ou que se identifica como mulher. Isso é importante deixar claro, tá?
Porém, apoiadores, não somente mulher. Por isso que a gente fez alguns recortes dentro do estatuto para a questão de apoiamento, de fato, da causa, né, das mulheres de relações governamentais. Então, para se associar, obviamente, a gente colocou uma taxa muito simbólica ali, para fazer vezes os nossos custos de formalização e de andamento que a gente precisa para tocar a associação. Mas de associação, para participar, inclusive, dos eventos, das discussões e dos conteúdos fechados, somente para as associadas, formalmente falando, mulheres, né? Sabendo que pode ser mulher que esteja no mercado corporativo ou não, né? Sabendo que também o nosso recorte de foco como associação ao encarreiramento e empoderamento das mulheres, vislumbrando o crescimento ali dentro do mercado corporativo de relações governamentais. Então, é importante a pessoa que quer se associar entender esse recorte, porque às vezes vai ter assunto que a gente não vai tratar porque não vai fazer sentido a gente tratar, porque não está dentro do escopo ali de missão da associação. Mas, como outras pessoas podem fazer parte? Pô, essa é uma causa, eu gosto, eu quero, é uma agenda minha, eu acho que faz sentido. A gente colocou os apoiadores, que podem ser homens, mulheres ou empresas, né? Então, às vezes eu tenho... então, eu posso ter ali uma figura de um associado, enfim, que a gente coloca benemérito, tem ali o recorte no nosso estatuto, nominalmente falando, que é um nome, mas que é uma pessoa que vai fazer uma contribuição na associação porque entende da causa, dos projetos, e que sabe que pode fazer sentido levar e apoiar esse tipo de debate e discussão para frente. Ele não estará associado, de fato, dentro de algumas discussões das mulheres, mas ele vai ser um apoiador da causa. As empresas, a gente tem algumas empresas parceiras, e as empresas, a CNPJ, pode ser um parceiro, né, associado, que obviamente com contrapartidas e benefícios ali do nosso termo de associação, mas que é um CNPJ, né? Então, que pode fazer parte. Então, por que a gente deixou esse recorte das mulheres que é importante? A gente entende que as mulheres precisam desse ambiente de acolhimento, né? Esse ambiente de fala, esse ambiente de escuta. E tem alguns assuntos, como o lugar de fala, que é o lugar de fala das mulheres, que é um momento que a gente tem nosso de bate-papo, divide alguns assuntos que perpassam e permeiam a vida assim, praticamente de 90 ou 90 e para lá por cento das mulheres profissionais. Por exemplo, a gente falou da síndrome da impostora. E muitas mulheres dividiram as suas angústias, as suas dúvidas, e por isso que é só um ambiente de mulher, porque a gente entende que a gente precisa ter o nosso lugar de fala. Muitas vezes os homens já têm o lugar de fala deles, já têm o espaço deles, a gente precisa do nosso, por isso que a gente fez esse recorte. E aí você estava falando das associadas, né? Que o nosso foco vai ser sempre esse empoderamento da mulher no corporativo, em Helgov, mas que isso não impede que mulheres, por exemplo, que hoje estão trabalhando no setor público, né? E que fazem um trabalho também de relações governamentais, de certa forma, né? Que é um pouquinho diferente, mas que já estão fazendo, que querem migrar de carreira ou que querem ingressar, possam se juntar a gente também como associadas, né? Que elas serão muito mais do que bem-vindas até para tentar entender essa dinâmica, né? Minha carreira quase toda foi no setor público, então migrar para o setor corporativo como uma rede de apoio que está ali com você, te mostrando como é que é de verdade, né? Mostrando as dificuldades também, porque da mesma forma a gente sabe que a gente enfrenta uma série de barreiras e uma série de dificuldades que ter pessoas ali que já experimentaram, né, passaram por situações parecidas, ou que podem dar sugestões e conselhos e tudo mais para que se faça essa transição de carreira, esse início de carreira, essa progressão de carreira, né, de nós que já estamos caminhando já mais há um pouquinho mais tempo do que algumas das nossas associadas, e que seja, como você falou, um ambiente de acolhida, de parceria, né, e que se sintam todas, não só parte, mas elas se sintam as próprias executoras e as realizadoras dessa associação, eu acho, né, que assim, a gente não quer, isso é uma coisa que eu sinto desde o dia que eu entrei, é que cada uma tem um papel importante, sabe? Cada uma faz, e a gente precisa fazer isso, né? E entender que assim, não é porque hoje nós duas estamos ali na direção
que a associação é nossa. Não, ela é de todo mundo e a gente vai passar e outras vão vir. E a gente quer que elas sigam, né? Não, super importante você falar isso. Duas coisas. A primeira coisa que eu falo, assim, a associação não é minha, não é de fulano, não é de ciclano, a associação é nossa, né? Então, tanto é que a gente pensa e as ações que a gente executa é totalmente feita com base na pesquisa daquele grupo, né? E agora das associadas. Então, é um espaço nosso, de construção nossa. E não é porque a pessoa não está no mercado corporativo que ela não pode entrar ou que não vai ter assunto que não interessa a ela. Pelo contrário, porque a gente tem uma coisa em comum, somos mulheres. E a mulher tem, do mercado de trabalho, independente de onde ela está, tem algumas questões maternidade, ou a cobrança por não querer a maternidade, ou a síndrome da impostora, ou outras situações que permeiam a mulher no mercado de trabalho. O teto de vidro, por que isso acontece, né? As situações difíceis das entrantes no mercado. Então, tem diversos assuntos que permeiam a mulher no mercado de trabalho. Então, isso é importante ficar claro. E às vezes aquela mulher ela pode ter início de carreira, está estudando, não está ainda posicionada e ainda assim vai ter um assunto que vai ser importante para ela. Dica de carreira, né? Às vezes pode ter uma dica de carreira super importante para todas as mulheres, né? Então acho que quando a gente pensou na associação, principalmente a gente pensou no ambiente de acolhimento, que a mulher ela pudesse ter segurança de poder executar o seu trabalho de forma calma, tranquila, e que as diversas outras inquietudes que a gente tem como um profissional não ficassem tirando o nosso sono. Que tivesse um lugar que possa ter esse acolhimento. Então, foi pensando assim, poxa, o que eu, na minha jornada de início de carreira, ou até no meu meio de carreira, que ambiente eu poderia ter para que eu pudesse ter essa tranquilidade, esse acolhimento e realmente poder respirar fundo e entender, poxa, esse assunto não é algo da minha cabeça, esse assunto acontece. Eu não estou maluca, eu não vou despender tanta energia e tanto tempo nisso, porque olha só, né, como eu posso dividir. E aí eu posso focar e ser muito mais dedicada e focada no meu trabalho, né? Então foi um pouco isso, assim, né? Tirar esse peso das costas de muitas de nós, às vezes, de, poxa, vou ter uma viagem de trabalho, eu estou no plenário até 10 da noite, e tenho meu filho em casa, eu tenho meu cachorro, eu tenho... Meu Deus, calma, né? E não achar que isso é uma Então, coisa só nossa, né? Só é tipo eu, Roberta, você, Beatriz. É uma coisa que. E ter esse lugar de ver que outras também estão passando, né, por isso, e que entendem de crianças que entram no meio das nossas reuniões, né, nesses 2 anos de pandemia, de animais que aparecem e passando por cima. E assim, é uma coisa que talvez a gente tenha trazido nesses 2 últimos anos isso muito à tona, né? Do tipo, a gente não separava mais ambiente de trabalho e o de casa, né? Aquele ambiente privado e o ambiente público nosso, né? Então, isso eu acho que mais do que nunca ter um lugar em que a gente possa também conversar sobre isso e que a gente escute as outras. E também tem um momento, né? Aquele desabafo do tipo, nossa, tá difícil, porque né, não é fácil equilibrar todos os pratinhos. Sempre tem algum ali que parece que tá caindo. E aí, Bia, eu queria te perguntar, quem quiser se associar, por exemplo, se uma mulher que escutar a gente aqui conversando, ela vai falar, eu quero fazer parte, o que ela tem que fazer? Tá, vamos lá. A gente tem um site, né? Então vamos falar das nossas redes sociais primeiro. A gente tem um site, o Instagram, o LinkedIn e o canal do YouTube. Então, por meio do site é onde a gente procura colocar todas as informações lá. Então, a gente tem os artigos dos nossos parceiros estão lá, o resumo de todas as postagens do Instagram está lá, algumas notícias e informações estão lá e tem um link de como se associar. Então, além dos links, por exemplo, eu quero ser um doador, eu quero ser um parceiro, tem lá o link para poder mandar mensagem para ele, para a gente, tem o link de como se associar e vai para cair numa página que tem as orientações básicas ali da associação, a pessoa vai preencher um formulário, vai passar para um comitê de admissão interno, onde obviamente a gente vai ver, porque a gente tem a formalização como profissional e como estudante, e são 2 valores bastante simbólicos, porém diferentes, né? Então, para associadas profissionais é um valor anual
de R$ 150, e para estudante é um valor anual de R$ 120. Então, aí a pessoa vai preencher ali o formulário, a gente recebe no comitê de admissão, está tudo certinho, a pessoa vai receber uma mensagem ser inserida no nosso grupo de WhatsApp, onde ela vai ter que assinar um termo de ética e compliance, vai receber o nosso né, as informações do nosso estatuto, vai receber esse termo de ética e compliance, que são as regras. A gente não quer tornar isso um partido político, né? Importante deixar claro, isso aqui não é um partido político, isso aqui não, né, não é, não, por isso a gente não quer trazer assuntos politizados, né? Então tem algumas regrinhas assim nesse sentido. Então a pessoa estando de acordo assina, a gente faz a admissão dela no nosso grupo principal de diálogo, canal de diálogo mais rápido, que é o WhatsApp. Depois a pessoa vai poder fazer a adesão na área de membros, porque muitas das nossas discussões estão e continuarão a ser fechadas. Então, por exemplo, a gente tem um webinário, a gente vai fazer fechado. Um lugar de fala, fechado. E, não posso participar, vai ficar gravado e vai ficar nessa área de membros. Aí a pessoa vai lá, clica, linka e assiste. Então, não vai perder aquele conteúdo, né? Se a gente tiver algum conteúdo também, sei lá, texto, escrito, que seja um conteúdo de dica de carreira, vai ficar lá fechadinho também, porque é a vantagem ali da associada, né? De ter aquela área, de ter aquele grupo de acolhimento e apoio, de ter um repositório ali de informações interessantes que eu quero ouvir, de poder perguntar, de poder ter dúvidas. Tem outros assuntos que a gente está planejando para o segundo semestre? Tem, mas a gente ainda não pode divulgar, assuntos bem legais, mas vai ficar restrito ali. Então, praticamente é um procedimento simples, como a gente divulgou e ficou muito assoberbado em algumas questões burocráticas, a gente deu vazão só agora, todas as associadas, então a gente ainda está fazendo todo o compliance, tudo direitinho, mas as associadas já estão acolhidas no nosso grupo, e aí a gente só pede essa paciência, porque quando a gente recebe, às vezes a gente recebe um pico de leva de pessoas, a gente tem que fazer esse procedimento, mas são questões assim burocráticas nossas, assim, que a gente vai alinhando e normal. O que a gente não quer prejudicar e fazer com que isso prejudique a entrada da associada, né? Então, por mais que esteja dentro, a gente vai fazer o compliance, vai ver se assinou ou não assinou o termo, é o que a gente tem feito. E aí, por exemplo, a gente falou já dos parceiros, né, das empresas CNPJ que podem aderir, né, também, e vão ser nossos apoiadores, e também tem alguns benefícios, como tem artigos que a gente publica dos nossos parceiros, né, vai ter uma série de outros benefícios que na hora que for lá assinar também o termo de compromisso, também vai estar lá tudo descritinho. Mas, por exemplo, se a empresa quer associar as colaboradoras dela, né? Então, vamos ter uma consultoria, por exemplo, que quer se associar a gente e quer associar as colaboradoras. Tem desconto, por exemplo, para eles poderem fazer esse processo, né? Tanto empresa que quer ter uma parceria conosco, né? Empresa privada, quanto assessoria de relações governamentais, ou seja, um CNPJ, né, que tenha interesse de fazer uma parceria conosco, que tenha mulheres na área de relações governamentais, o valor de associação é com desconto. Então, aí a minha recomendação entre em contato com a nossa área de parcerias. Então, gravando esse vídeo hoje está em nome da Brina e da Beth, né? Mas é só entrar no site, clicar lá na área de parcerias, que aí a gente recebe um e-mail que elas abrem todo um diálogo e explicam todos os procedimentos de formação da parceria e as contrapartidas, né? Então, como a gente disse, a questão dos artigos é uma forma interessante, né, de fazer a informação girar, mas tem outras contrapartidas ali que a gente oferta para os parceiros. E aí, obviamente, as mulheres de relações governamentais que queiram fazer parte vão ter um desconto, porque está vinculado a essa questão da parceria. Acho que todas as dúvidas talvez sejam respondidas. Vai surgir mais dúvida, então a gente queria Vamos fazer um merchan aqui. Queria deixar o canal aberto.
para vocês, né, também perguntarem, usem as nossas redes sociais, né, tipo, perguntem lá no Instagram, mandem mensagem no LinkedIn, entrem no nosso site para também dar uma olhada no que a gente já tem lá de conteúdo. A gente tem uma programação, como a Bia falou, né, já planejada os nossos próximos encontros virtuais ou presenciais, e os que são de formação, assim por dizer, né, os nossos webinários, são fruto de debates que foram feitos no ano passado, a partir das associadas, né, elas que definiram quais eram os temas que eram importantes, então a gente vai ter pelo menos 4 webinários até o final do ano, né, espaçados aí um tempo. Queremos voltar também os encontros presenciais, porque afinal de contas ficamos muito tempo sem nos encontrar pessoalmente, muitas de nós não nos conhecemos ainda pessoalmente, e qualquer dúvida a gente fica super à disposição para conversar com vocês, para ouvi-las, para continuar construindo juntas, né? Para que seja realmente a nossa associação e que a gente se sinta parte dela, representada e tudo mais. Né, Bia? É isso, e é o que eu falo, a associação não é minha, é nossa, e eu espero só estar colocando os primeiros tijolinhos. E que venham mais tijolos para a gente construir junto. E o Merchan, acesse o LinkedIn, acesse o Instagram, acesse as nossas redes sociais, porque é por lá que a gente faz ali toda aquele processo ali de divulgação, diálogo, e nesse segundo semestre aí, junho, já começa uma programação bem bacana de vários assuntos que a gente vai tratar, e vamos divulgar por lá para as associadas. É isso, né? Eu acho que nosso tempo já acabou, porque como mães, equilibramos 1000 pratinhas, né? E eu já ouvi que Dona Roberta precisa ir. Que Dona Catarina já chegou da escola. Mas obrigada, Bia. E aí a gente fica, estamos, né, totalmente à disposição, toda a nossa diretoria, o nosso conselho, para conversar, para tirar dúvidas e poder continuar fazendo esse trabalho super legal que a gente está tentando desenvolver, mas que a gente precisa de cada uma de vocês. É isso aí. Obrigada, Rô, pela condução aí dessa conversa. Obrigada a você, Bia. Um beijo. Beijo.